Só que nesse momento, ela estava impedida de continuar a sua maternidade. Então, inspirada por Deus, e a criança sendo protegida e guardada, porque as parteiras, na hora que nasceu Moisés, o Senhor já tinha sobre a vida de Moisés um chamado, e na hora que Moisés nasce, essa força de Deus já estava agindo na vida desse menino. Quando as parteiras olharam o menino, elas não tiveram coragem, elas não conseguiram. Então a mãe falou: eu vou esconder o meu filho, pode ficar tranquila, ninguém vai saber que eu tive esse menino. Então ela tem o menino, ela esconde, só que chega uma hora que não tinha mais como ela esconder. Porque à medida que uma criança vai crescendo, começa a chorar mais alto, começa a exigir mais cuidados, e ela não podia. Então o Senhor deu uma estratégia para Joquebede. Ensinou Joquebede no princípio da arca. Vocês lembram da arca? Guarde sua família. Amém? E Joquebede, no princípio da arca, ela também cria uma arca. E ela faz uma arca como um cestinho, só que fechado, uma arca de proteção. Ela detuma o cesto para evitar que esse cesto entre água. Ela coloca a criança no cestinho. Você imagina uma mãe ter que viver esse processo. E muitas vezes, muitas mães às vezes têm que soltar seus filhos para que eles cresçam. Porque existem muitas mães e muitas famílias que têm dificuldade de deixar seus filhos crescerem. Principalmente as mães, elas têm mais dificuldade do que os pais. Às vezes pode ser o contrário. Porque às vezes o coração daquele pai se tornou um coração semelhante ao da mãe. E ele se sente tão próximo e com tanto amor e com tanta intimidade quanto a mãe. Mas essa mãe deixou esse filho ir. Quando você não cumpre o que Deus tem que cumprir, você não deixa ir, você amarra o processo. Você não deixa cumprir o que Deus tem para cumprir. Quantas mães estão nas frentes de seus filhos, impedindo o agir e operar de Deus? Não, Deus, na minha vida sim, mas na vida do meu filho não. Deus entende esse teu amor, porém, o Senhor precisa fazer o processo que Ele tem para aquela vida. Se Joquebede tivesse escondido o menino mais tempo na sua casa, ele teria morrido. Porque uma hora ou outra esse menino seria encontrado. Então, às vezes, a proteção excessiva dentro dos lares gera filhos fora de propósito. Retira-os do que é a vontade plena de Deus. Às vezes a proteção quer dizer deixa. Às vezes a proteção tem que deixar seguir. Às vezes a proteção vai ter que deixar doer. Vai ter que deixar muitas vezes sofrer. Não porque nós queremos, não porque as mães querem, mas muitas vezes porque faz parte do processo daquilo que está acontecendo na vida daquela criança, daquele jovem. Daquela alma que você tem que entender que Deus, antes de ser teu filho, é filho de Deus. E o Senhor
Senhor quer fazer e executar na vida deles os planos do Senhor. Então, se Deus estiver falando com você a respeito de um filho, de algo ou de alguém que você precisa deixar crescer, deixa crescer. Deixa ter crescimento. Deixa solidificar. Mãe, está doendo, filho, faz parte do teu crescimento. Filho, você aprendeu com essa dor? Não. Então, infelizmente, vai continuar sofrendo. Tem coisas que nós não podemos fazer. Todas as mães, chega uma hora que é a hora de pegar o filho e pôr no cestinho de junco e largar nas árvores. Chega a hora que é a hora de entrega. Deus, até aqui eu conduzi, a partir de agora, não sou mais eu, não é mais comigo, Senhor, é com o Senhor. É com o Senhor, cuida agora, meu Pai. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso socorrer mais. Esses dias, eu estava no carro e liguei numa rádio lá e estava uma mãe falando. E essa mãe estava mandando um recado para uma filha que está na cadeia. E lá naquele recado para aquela filha que está na cadeia, a mãe falava assim: filha, fica bem, está tudo bem aqui. Eu estou bem, está tudo bem, fica tranquilo. Tal dia eu vou estar lá. Vou lá para te ver. Mas só aqui, na voz daquela mulher, eu tenho uma sensibilidade rápida para pegar. A voz daquela mulher, ela estava chorando. Ela estava tentando conter as lágrimas. Eu acho que no momento que ela desligou, ela desabou. Ela desligou e ela desabou. Porque ela estava vivendo algo que nenhuma mãe, nem um pai jamais quer viver. E o sofrimento dos filhos causa maior dor e maior sofrimento aonde? Naquela que deu a luz. Então a dor era visível, era real. Mas aquela hora era a hora que a mãe não pôde mais esconder o filho dentro da casa. Infelizmente, aquela era a hora que essa mulher, ela teve que pôr a filha no junco e deixar ir. Mas você pôr no cestinho de junco e entregar é uma coisa. Agora, acontecer uma situação e Deus, com mão forte, braço estendido, puxar, aí é mais doloroso. Então nós temos que, muitas vezes, fazer o que Deus quer que nós façamos e não é a nossa vontade. Não era a vontade de Joquebede, você pode ter certeza, né? Você pode ter certeza, não era a vontade dela, mas ela entendeu, eu tenho que fazer. Agora eu tenho que soltar. Agora eu tenho que deixar sofrer as consequências. Não entre na frente de consequências de filho. Você quer cuidar, quer proteger seus filhos? Não entre na frente das consequências. Porque você não pode fazer nada. Já é o cesto de junco descendo água abaixo. Só que o maravilhoso disso, queridos, é que quando ela entregou, quando ela fez, e ela soltou, o Senhor falou para ela: solta esse filho, mãe. Solta essa pessoa, deixa na minha mão, deixa crescer, eu vou cuidar. O Senhor já tinha plano. Quando soltou, e naquele momento exato, lá vinha a filha de Faraó. Se banhar aonde? Diga no Nilo. Quem era o Nilo? Quem era o rio Nilo?
e para plantios à beira do rio Nilo. Não era só irrigação. Essas águas não se tratavam só de irrigação e matar sede. Essas águas escondiam um segredo mais profundo. E todos os dias a filha de Faraó ia até o Nilo para se banhar. Mas não era um banho qualquer, porque o Nilo escondia segredos. A filha de Faraó, ela ia vestida e paramentada com vestes sacrificiais. Ela ia para o Nilo para um ritual. Quando ela entrava nas águas do rio Nilo, era um ritual que ela estava fazendo. Não era só tomando banho. Porque ela sabia quem era o Nilo. E o Nilo, querido, representa mais de 3 a 4 deuses. Mais de 3 a 4 deuses, todos ligados à fertilidade, à produtividade, a término de escassez. E ela, principalmente por ser acima de todos os outros, ela servia a maior divindade, acima até do Deus Ra. O Nilo, a principal divindade, o principal Deus, o Nilo, era conhecido como Deus Hapi, ou Rapi. Esse Deus é que fazia as mulheres frutificarem. Era Ele que fazia a fertilidade. Então nós vemos que ela não tomava um banho, ela fazia um ritual, diga ritual. Era um ritual de fertilidade. Toda vez que ela ia para o Nilo, ela retirava as suas vestimentas sacrificiais. E ela mergulhava naquele Deus. E ela pedia para ele: me dá um filho. Me dá um filho, me responde. Me responde com fertilidade. Porque essa era a crença dela. Ela não buscava banho, ela buscava ritual para ter filho, para fertilização. E naquele dia, quando ela entrou naquelas águas, e quando retirou aquele cesto e ela viu aquela criança, ela, na ignorância da sua fé, da profanação da sua fé, ela olhou e falou assim: o Deus Hapi, o Rabi, me respondeu com filho. E ela falou: esse é um menino tirado das águas. E ela o chama de Moshe, que é Moisés. Porque ela viu ali uma resposta que ela achava que vinha dos rituais e dos banhos dela. Mas na verdade, só há um Deus que pode dar filhos. Mesmo não conhecendo, ela recebeu